Então, gente, no vídeo de hoje eu quero falar a minha experiência ao interpretar Jesus em uma peça. No momento que eu gravo esse vídeo eu tenho 24 anos de idade e foi a primeira vez que eu participei de uma peça na qual eu ia interpretar Jesus. E nessa peça, né, Jesus era um personagem que era deixado de lado e basicamente, né, a minha interpretação, né, e atuação foi por meio de encenação mesmo, tanto que o pessoal da minha igreja sabe que eu não sou muito de fazer peça, mas me colocou nesse personagem, né, num personagem que Jesus ali, né, ele ia ficar mais na parte de uma encenação, né. E essa peça, gente, foi uma peça que Jesus foi deixado de lado, né? Aí, e falava também sobre questão de prioridade, né? Sobre o que as pessoas vão buscando, né? E foi uma peça bem interessante, num culto jovem. E assim, gente, foi uma sensação diferente para mim, né? Porque mesmo que eu tivesse ali, né, só fazendo encenação, no caso, nas cenas, era apenas para fazer encenação, não ia ter fala nem nada do tipo, foi algo que, assim, gente, mexeu comigo, né? E se você vai interpretar Jesus em uma peça, ou se você já interpretou, você deve ter sentido algumas coisas diferentes, né? E foi uma sensação, assim, bem diferente que eu senti, gente, porque eu percebi assim, caramba, realmente a gente deixa Deus de lado, né? A gente prioriza o que é mais importante para a gente e esquece de priorizar, né, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque o que Deus quer para a nossa vida é a gente caminhar, a gente progredir no Evangelho, progredir na sua palavra e testemunhar assim como ele fez, né? Então, fazendo esse personagem, gente, nessa peça, né, personagem tão importante, né? Assim, eu senti experiências e realmente, né, algo muito, mas muito diferente mesmo, gente, interpretar Jesus. Muita gente acaba interpretando Jesus na peça de Páscoa, de Natal, mas essa foi uma peça ali mesmo num culto jovem, né, que a minha igreja tinha feito. E assim, gente, bem diferente essa experiência, né, e a gente consegue realmente compreender que a gente deixa Deus de lado em muita coisa mesmo, né? E eu poderia simplesmente, né, deixar esse papel de lado nessa peça. Eu poderia falar, não quero fazer nem nada, tanto que eu não sou de fazer, de participar, né, de peça assim. Porém, foi algo que me fez refletir muito, gente. E principalmente olhando a forma como que Jesus ia ficar ali, né, naquela peça, né? Porque a peça ela tinha uma mensagem a ser entregue ali, né, para as pessoas. E essa mensagem eu compreendi, gente, que não podemos deixar Deus de lado. Deus tem que ser a nossa prioridade acima de tudo, gente. E essa foi a minha experiência, queria estar falando um pouquinho com vocês aqui nesse vídeo. Se você já foi Jesus uma peça, ou vai ser ainda, comenta como que você está se preparando para a peça, né, no caso, e como foi a sua experiência aqui nos comentários, que eu quero estar vendo, tá bom? Quis fazer esse vídeo também aqui num cenário diferente, gente. Aqui tá bem quente mesmo, mas Deus despertou aqui no meu coração para poder estar testemunhando, né, o momento que eu participei, né, dessa peça. E foi algo muito diferente, tanto que eu não sou muito de ficar em público ali na igreja, né, de se expor assim em peça, mas foi algo interessante, gente, e participar de uma peça, né, como Jesus, né, sendo o personagem de Jesus, gente, é algo que vai trazer muita, mas muita reflexão para a nossa vida como cristão também. Porque a gente, assim, a gente vai acabar se colocando ali no papel, né? Mas vai ser apenas na reflexão, gente, porque viver o que Jesus passou e passa até hoje, Diego, como assim Jesus passa ainda até hoje? Jesus ainda é rejeitado, Jesus já é deixado de lado ainda.
Jesus não é prioridade para todo mundo, né? Deus não é prioridade ainda nas vidas das pessoas. Então, ele veio, ele ressuscitou, mas ele ainda é deixado de lado, né? Então, foi muita reflexão sobre isso e só fortaleceu ainda mais, né, o que eu preciso priorizar na minha vida, tá, gente? E se você não vem priorizando o Evangelho, o conselho que eu te dou nesse vídeo é que você possa estar realizando, fazendo isso, que vai ser a melhor decisão que você vai poder tomar na sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje, esse foi um pouquinho da minha experiência e o que eu tinha para falar aqui com vocês. Se você gostou, se puder estar deixando aqui um gostei aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, eu vou estar agradecendo demais. Te vejo no próximo vídeo, que Deus te abençoe.